Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pensando Alto, o bate-papo sobre o mercado automotivo. No episódio de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre vistoria veicular. Nós estamos recebendo hoje o José Félix. Ele é especialista no mercado automotivo há 25 anos, atuou boa parte dessa trajetória com vistorias e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os desafios, sobre as novidades das vistorias e como isso funciona no mercado brasileiro. Seja bem-vindo, Félix. Beleza, Viviane. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui nesse Pensando Alto e falar de um assunto que eu gosto tanto, né? Eu trabalho durante tanto tempo e é um assunto que está se renovando a cada semana, a cada dia. É incrível como as coisas estão evoluindo rápido e a gente está se atualizando. Então, é um prazer, estou à disposição. Vamos falar bastante, vamos se atualizar bastante sobre esse assunto que é tão apaixonante. Bacana. O Félix atua hoje no time Infocar, né? É o nosso especialista em vistoria à frente do nosso produto Infovist. E hoje a gente vai bater um papo aí sobre os nossos desafios na vistoria. Félix, como é que foi a sua atuação no mercado automotivo? Como é que você chegou, né, em quais as empresas, enfim, como foi seus primeiros contatos aí com vistoria veicular? É uma pergunta interessante, né? Então, eu sou formado em mecânico, né, pelo Senai, e acabei que não segui essa carreira de mecânico durante algum tempo. Acabei também e fui para o mercado financeiro. Trabalhei muito tempo no mercado financeiro. Quando eu saí do mercado financeiro em 2012, um grupo de concessionárias do interior de Minas Gerais me convidou para ser diretor comercial daquele grupo, né? Ele tinha 8, 9 concessionárias. E nessa empresa, eles tinham lá uma área de peças, né? Que tinha que vender peças para trator, para automóvel. E a parte de avaliação de seminovos, que também no automóvel isso é muito pujante, né? Então ele estava com dificuldade e eu acabei entrando no segmento de vistoria veicular exatamente por aí, tomando conta dessa concessionária e tendo que fazer resultado no setor de seminovos e também no setor de peças. E acabei que entrei nesse universo. Daí eu tive na Solera, antiga Audatex, né? Trabalhei lá durante um bom tempo. Aí já uma parte mais tecnológica, então tenho um pouco do conhecimento da ponta, de como a coisa acontece. Aí parti para essa parte de orçamentação, de peças, de tecnologia. E exatamente essa atuação é que acabou me projetando para esse cargo, para essa função na Solera. E da Solera eu recebi o convite da Decra, que ele já faz a parte mesmo ali de avaliação, do detalhe, né? Essa é uma empresa especialista nessa área. E daí eu trouxe toda a minha carga, assim, realmente muito aprendizado, muita gente que conhece do assunto, então interagi com muitas pessoas nesse período todo, inclusive com a Infocar, né? E com os profissionais que trabalham na Infocar, gente muito capacitada, empresa que eu admiro desde quando eu conheci pela primeira vez, e tenho um conhecimento extraordinário sobre dados. E agora estão tendo o prazer de poder estar trabalhando junto com o grupo. Bacana. Em relação ao início das operações aqui da Decra no Brasil, né, referência para todo o mercado em relação à vistoria, eu percebo, né, e aí acompanhando e também aprendendo um pouquinho do mercado de vistoria e de análises veiculares aqui no Brasil, o mercado comenta e a gente percebe que há uma grande diferença de como isso é feito lá fora e como isso é feito aqui no Brasil, né? Como especialista que atuou na Decra e que conhece um pouquinho do mercado brasileiro, o que você imagina que seja o maior desafio das empresas que comparam padrões de vistorias realizadas em outros países ou empresas, o modus operandi de outras empresas em outros países e aqui no Brasil em relação à vistoria? Bom, falando fora do Brasil, né? Aí como referência Estados Unidos e Europa, você consegue ter muito mais acesso a dados. Então a legislação, todo o aparato, né, legal, ele possibilita que você tenha acesso às informações com mais
tem suas vantagens e não, a gente sabe, tem a LGPD e tudo, mas não vamos falar disso agora. Mas tem, de fato, acesso a mais informação. Então, por exemplo, nos Estados Unidos você tem alguns aplicativos que você traz todo o histórico do veículo, inclusive revisões, KM, questão de sinistros, eventualmente, o exemplo é o Carfax, eu não sei se o pessoal conhece, e você consegue, com dados, ter uma avaliação muito mais assertiva do veículo. No Brasil, por questão de legislação, eu não estou aqui julgando se certo ou errado, você tem mais dificuldade em ter acesso a essas informações, mas consegue ter. A Infocar é um exemplo disso, que tem informações com qualidade, com segurança, até o nível que a gente consiga, né, respeitando todas as leis e regras que o mercado impõe. E aquilo que falta de informação no Brasil por conta, né, dessa dificuldade que você tem, você de fato precisa, muitas vezes, levar esse veículo a uma vistoria física. E no Brasil você tem essa função, né, da vistoria física, cautelar, que muita gente chama da cautelar, de constatação, para exatamente complementar essas brechas que os dados não te trazem. E algumas empresas, a DECA, como você citou, e outras empresas também, fazem esse trabalho bem feito através de postos de vistoria, de um vistoriador a domicílio, para complementar essas informações que os dados muitas vezes não conseguem trazer. Ele tem toda a questão de fraude, né, de algumas dificuldades que a gente tem no país quanto a registro do veículo, a registro de danos, a dublê, que nesses mercados isso é muito mais lastreável. Tem uma legislação e vamos falar, um sistema governamental que impede esse tipo de situação acontecer. E por aqui, por não ter todas essas brechas fechadas, nós necessitamos desse tipo de serviço. E mesmo assim, alguma coisa ainda vaza, né? Eu acho que no Brasil, até pelo tamanho da frota e tamanho do país realmente, né? São 27 estados aí administrando também dados veiculares. O nosso maior desafio, e é o que a Infocar tenta fazer, é ser esse hub de informações, é que os dados estão particionados, né? A gente tem uma parte dos dados são públicos, outros são privados, outros que são de associações de classe. Então, para se ter uma informação completa, você tem que juntar todas essas partes e conseguir realmente concluir ali uma análise realmente completa. E ainda a gente tem informações que não se tem na totalidade, né? A gente tem de parte da frota, como, por exemplo, acidentes, né? Qualquer batida que foge do âmbito do seguro, a gente não tem ainda um gerenciamento completo disso, né? Então, acho que até o tamanho do país, né, dificulta muito unificar, né, essa base de dados para apoiar análises veiculares. E aí entra um ponto que você comentou bem interessante, né? Sobre tipos de vistoria, né? Você citou aí a cautelar. Dentro da sua trajetória, do que você conheceu, como é que isso foi se consolidando no Brasil, né? A gente, a cada ano, né? De época em época, a gente tem aí um novo nome para um tipo de vistoria nova que vai surgindo. Cada empresa de vistoria tem ali o seu portfólio com tipos de vistoria. O que a gente percebe? O consumidor final, ele não tem, né, ali o proprietário do veículo que faz vistoria, ele não sabe diferenciar, né, e não sabe também identificar quais são realmente regulamentadas pelo órgão, quais são produtos que a empresa ali criou para ampliar seu portfólio. Explica um pouquinho de portfólio de vistorias. Legal. Bom, você tem hoje as vistorias de Detran, que chamam ECV, né? Então, um termo para o pessoal que está no mercado. Essas vistoria na vistoria de transferência, na compra. Então, essa é regulamentada, tem portarias que regulamentam. Isso são empresas, de fato, autorizadas aí pelos Detrans que podem fazer essa vistoria, mas é muito restrito para esta finalidade, que é a transferência do veículo e a informação regulada pelo órgão. E não está em todos os estados, né? Exatamente. A gente sabe que não tem todos os estados quem adotou a ECV aí. Exatamente, mas é uma vistoria, vamos falar assim, oficial, onde um órgão, seja, né, o órgão estadual, ele determina que seja executado e tem todo um processo ali que tem que ser respeitado, inclusive, no tratamento dos dados. Você tem as vistorias
a vistoria de Inmetro. Então, você tem alguns procedimentos que você tem que se atender para que seu carro seja de fato normatizado dentro das normas do Inmetro, ou seja, tem aquele rito que tem que ser cumprido, inclusive para o órgão ele também aceitar aquela vistoria do Inmetro e normatizar seu carro dentro dessa nova condição. Só uma curiosidade, a Infocar ela já atuou com posto físico de vistoria ECV aqui no Poupa Tempo de Guarulhos, né? E também com vistoria do Inmetro lá no posto em Cumbica. A Infocar teve 2 empresas físicas de vistoria. O principal objetivo era realmente entender a ponta, né? Entender quais eram os desafios, porque a gente fornece para essa cadeia e entender aí quais eram os desafios e o que o cliente final tinha de dúvidas em relação aos laudos, aos serviços prestados. Então, por bastante tempo, a Infocar teve vistoria física. Então, e respondendo sua pergunta, na minha percepção, que isso talvez não esteja escrito ou em algum lugar, a vistoria ela surgiu daí, desse trabalho do Inmetro, de você normatizar veículos muitas vezes modificados, e você tem que ter um posto, tem que ter um equipamento para poder atender uma normativa. E esse trabalho foi se expandindo, né? E a vistoria, por exemplo, a cautelar, que foi uma das que nós falamos aqui, foi uma demanda do lojista. Na verdade, começou o lojista a precisar saber o que ele está comprando, e em parceria com esses postos, né, que muitas vezes faziam um Inmetro, um ECV, ele começou a pedir essa vistoria de que eles chamam de cautelar, mas mais estrutural, de pintura, para avaliar o veículo de fato, o que ele está comprando. Decorrente de veículos provenientes de leilão, de colisão, que não tem um lastro aí de seguradora do tamanho do dano desse veículo. E essa prática entre os lojistas, em alguns estados, ela tomou forma, né? Muitas concessionárias de São Paulo, é um estado que eu posso citar, que tem essa prática muito bem difundindo, aí passou para Minas Gerais, um pouco no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi mais difícil você conseguir. Eu participei dessa transição em vários estados, né? Junto aí com as redes franqueadas. Hoje você pega, por exemplo, no Ceará, eu sei que não faziam e hoje é uma prática, né? É uma prática você fazer cautelar. Alguns estados, tem algumas cidades que fazem. Por quê? Porque isso tem um custo. Aí esse custo normalmente fica para o consumidor final, que é ali quem está entregando o carro. Que hoje, pelo que me consta, está em torno de 250 a 300 reais. Mas é uma tarefa importante. E dependendo da cidade, se nem todos fazem, isso passa a ser um impeditivo para você fazer o negócio. Aí você tem que se limitar a uma consulta veicular, que é a consulta da placa. Inclusive a Infocar tem. E ter certeza que seu mecânico, o seu funcionário, você mesmo tem a condição de avaliar a parte estrutural e de pintura do veículo. E tem concessionária. Só que essa prática que veio dos lojistas, a gente já percebe, em vários sites, em algumas cidades, que o consumidor final já está procurando os postos de vistoria, aí, todos eles, que a gente conhece, os que têm abrangência nacional, e alguns clientes já fazem questão, né? Eu não compro o carro sem ter essa vistoria cautelar que me dá respaldo ali na parte de procedência, né? Aquele carro, valores, multas, e algum tipo de pendência que ele possa ter. A parte estrutural, que é toda aquela análise estrutural do veículo, se teve batida, de que lado, qual nível de comprometimento. E a pintura, que a pintura fala muita coisa. Onde você pintou, tem massa, não tem? Aí você consegue ter um parecer desse veículo. Então, essa prática que nasceu ali do lojista, que eles, em algum tempo, usou desse serviço para poder comprar bem, hoje eu estou percebendo, a gente já percebe, né? Hoje eu estou falando aí dos últimos 5 anos, que o consumidor está começando também a utilizar esse mecanismo. Aquele consumidor mais informado, mais preocupado, ele já está indo até os postos para poder fazer. E pelo que eu me relaciono aí com alguns franqueados, hoje a receita que eles conseguem ter deste tipo de público é excelente. Quando você negocia um B2B, né? Ali, franqueado via lojista, os valores acabam sendo meio que compartilhados, vamos falar assim. E quando você, posto de vistoria, faz esse trabalho direto para o consumidor final,
o valor que é cobrado de mercado praticamente fica cheio aí. Acaba sendo uma operação muito interessante para todo franqueado, posto de vistoria que atua. Porque a gente falou bastante de cautelar, né? Tem a vistoria prévia também, que eu não sei se todos conhecem, que é aquela feita por empresas praticamente, empresas de seguro, algumas empresas de proteção veicular também utilizam dessa, que é aquela vistoria mais simples da contratação do seguro ali, né? Ela tem menos carga de informação, mas é importante para você constatar o bem, o estado físico do bem na tomada do valor. Bancos também usam. E a precificação desse bem, qual o valor dele de mercado. E aí tem toda uma questão de agilidade, velocidade, que é uma etapa muito sensível, né, na contratação do seguro, da pessoa fazer a associação à proteção veicular. E ali você não pode perder muito tempo, mas é importante essa etapa, você fazer um trabalho ali consistente, seguro, com custo, que caiba na operação, né? E essa vistoria prévia, a gente percebe que ela é importantíssima para esse tipo de segmento, porém ela está se transformando numa digital. Cada vez mais a carga de inteligência de dados, de inteligência artificial de imagem para avaliar tanto fotografia quanto filmagens, né? Isso está sendo aplicado para que seja econômico, né? Seja mais econômico para a companhia que contrata, mas não deixe a segurança de lado. Então, hoje já tem algumas empresas, mas a Infocar tem uma aplicação Infovist, né? Que se preocupa muito com isso. Uma vistoria digital, que seja ágil, fácil, econômica, mas nunca abrindo mão do aspecto de segurança. Perfeito. Falamos de 3 tipos, né, de vistorias mais comuns aí. Vistoria prévia, vistoria ECV, né, de transferência, e a cautelar. Então, até para o nosso público entender bem o que aconteceu, né, devido à exigência do órgão em que se faça uma vistoria para transferir um veículo para um novo proprietário, criou-se postos de vistorias espalhados por alguns estados. Esses postos de vistoria tentando aí ampliar o portfólio, né? Porque eu tenho um posto estruturado e às vezes não tenho demanda só para fazer vistoria de transferência. Perfeito. E estou com um profissional lá disponível. Foi criando-se outros produtos, porém esses produtos, eles não são regulamentados pelo órgão, e aí é um desafio. Recentemente eu encontrei um lojista, ex-cliente da Infocar. A Infocar nasceu, né, do lojista que precisava avaliar um carro para tomar decisão. Então, ele fazia consulta com a Infocar e ele mesmo ou algum funcionário seu fisicamente avaliava o veículo. Essa é a prática mais comum no Brasil todo. E eu encontrei com ele recentemente e ele falou, olha, eu me arrependo de ter mudado os meus procedimentos, né? Antigamente, eu consultava a Infocar ou empresas similares, fazia ali uma avaliação do histórico daquele veículo e eu olhava o veículo fisicamente de acordo com os meus critérios. E ele demonstrou essa insatisfação porque hoje ele atua com 3 empresas diferentes para prestar o serviço de vistoria cautelar e ele não encontra padrão entre elas e ele encontra também, ele discorda de algumas aprovações ou reprovações. Exatamente. E aí é um ponto que eu queria que a gente até trouxesse como informação para o nosso público e discutisse aqui, que é a questão de padronização. Já que não tem uma regulamentação pelo órgão dentro do portfólio que foge da ECV, como que é o dia a dia, né, com o cliente final nessa questão de aprova, veículo aprovado, veículo reprovado? Quais as práticas que você mais viu aí no mercado? Ótimo ponto para a gente avaliar. Você tem algumas empresas dominantes, vamos falar assim, no âmbito nacional. Eu não vou citar nomes aqui, que estão óbvios, né? Mas e você tem no laudo cautelar, posso falar que 50% dos quesitos de segurança dele são dados. Não adianta você fazer uma boa vistoria visual se o dado ali não condiz. E os outros 50%, de fato, a vistoria física ali, porém, muitas vezes o dado
condiciona o nível de cuidado que o vistoriador vai ter. Então, por exemplo, se um carro ele consta de leilão, o vistoriador vai vir no retorno da informação e vai saber que esse carro tem um dano. Então, ele já vai olhar com outros olhos. Porque ele já sabe. Deveria, né? Deveria. Mas normalmente, o vistoriador experiente, ele vai olhar com outros olhos. E vai falar, eu sei que tem alguma coisa aqui que eu tenho que pegar. Então, olha a importância do dado de qualidade. Serve, inclusive, como referência para o vistoriador. Só que esses dados, como lá no começo da conversa, são de bases distintas, não tem regulamentação, não é uma informação muitas vezes organizada e higienizada por uma empresa particular, como a Infocar, no caso, informação de leilão. Tem vistorias que utilizam de outras empresas, outras informações, que talvez não tenham essa mesma qualidade, esse cuidado com a informação, em gerar informação. Ou, de fato, tem empresa que nem gera, ela só trabalha com base estatística que não tem atualização. Ela tem ali uma base estática, que tem uma fotografia real só até aquele momento, e ela vende isso para o mercado num preço muito mais barato, e aquela vistoria, para conseguir um preço ou melhorar a rentabilidade dela, acaba adquirindo desse tipo de empresa. E lógico que essa empresa nunca vai falar isso que eu estou falando aqui, ela vai falar que a base dela é a melhor de todas. E nós estamos falando só de uma informação, que é base de leilão, que é muito importante, mas nós temos informação de sinistros, que são danos de menor monta, né, senão teria virado leilão. Nós estamos falando de informações de remarketing, que é aquele carro que foi vendido por lote ou através de maior oferta, mas não é um carro com dano. É um carro de frota, de locador, que ele está inteiro. Então, olha como é importante você higienizar bem essa informação para que o tomador, lá na ponta, quem está utilizando a informação, ele faça uma análise correta, entendendo cada ponto que ele está avaliando. E algumas empresas, em busca de rentabilidade, o preço, ou até por desinformação, vamos imaginar aqui que não é tanta maldade, ela acaba te entregando dados sem qualidade. E aí compromete o trabalho do seu vistoriador, que muitas vezes ali por falta de informação acaba fazendo uma análise inadequada, né? E aí você vai montando pior, né? Porque aí você faz vistoria de um carro é uma coisa, você faz de 100 é outra, de 1000 é outra. E você vai montando um passivo que você não sabe o tamanho da bronca. Que tem que rezar para essa bronca não estourar. Então a escolha da empresa que vai te fornecer informações, detalhamento, entender a qualidade, de onde vem, qual tipo de higienização que é feita nisso, para você começar a tua operação é imprescindível. Por quê? Porque se o seu vistoriador ali, o júnior, né, errou, o dado vai pegar. Agora, se o dado não pegar e o júnior também não pegar, você vai montar uma carteira que muitas vezes pode comprometer o teu negócio como um todo. Perfeito. A gente vivencia no nosso dia a dia esse dilema, né? Infocar, ela distribui informação para 99% das empresas de vistoria que fazem cautelar, né? Para as empresas de tecnologia que atendem às vistorias, né? A gente está aí nessa cadeia e a gente recebe chamados todos os dias, né? O nosso time de atendimento o que mais faz é responder chamado de empresas de vistoria questionando, fulano, tal vistoria diz que tem isso e essa vistoria diz que tem aquilo, quem está certo. Então, assim, diariamente existe uma discussão entre os laudos, né, que os veículos passaram. O cliente final, que eu percebo, o cliente final, por dúvida ou por questionamento do próprio proprietário ou por questionamento às vezes de uma não aceitação em seguro, ele refaz a vistoria, então tem sempre um laudo confrontando o outro, né? A gente percebe muito disso, né? E sempre quando tem um ticket já tem, normalmente, um outro ponto de vista sobre qual é a realidade daquele veículo. Então, esse problema se dá, como o Félix bem colocou, pela falta de padrão nos fornecimentos, né, de onde está vindo as informações, mas eu também vejo, Félix, uma falta de padrão nos próprios itens que são analisados e como eles são analisados, né? Cada empresa tem o seu
seu critério, seu treinamento. Eu tenho cautelar que verifica 50 itens, a outra verifica 200 itens. Sim, não existe um padrão. Só que quando colocado perante ao cliente final, para o cliente final isso é laudo, isso é laudo, isso é aprovado, isso é reprovado. Ele não tem essa clareza que ele está comparando coisas talvez distintas. Talvez o laudo da empresa A tenha mais dados, talvez o laudo da empresa B tenha mais itens físicos que são visualizados, mas para o mercado acaba colocando todo mundo, né, na mesma parâmetro de comparação. Olha, esse ponto, eu vivi isso e eu entendi isso rápido, né? Esse conflito no mercado por falta de padrão. E eu tive que tomar uma decisão. Eu falei, eu vou apostar em ser pragmático. Eu vendo segurança. Se o cliente final, que é quem está comprando o nosso serviço, ele quer que eu abra a mão de segurança, eu vou até um ponto que eu entendo que não vai comprometer minha reputação. Ou seja, de fato, tem empresas que ela é muito preciosa, ela quer detalhes ali, ela quer pintura, se tem um micro a mais. Isso é um critério dela. Só que isso não muda, vamos falar assim, a condição geral do veículo. Então, até aí, é um nível de detalhamento que aquela empresa, aquela rede de concessionária ou aquele lojista, é o padrão dele. E ele pode fazer esse aperfeiçoamento, vou falar assim. Agora, você como provedora da informação e do laudo cautelar, você tem que ter os seus critérios mínimos de segurança. E daquilo você não pode abrir mão. Por quê? Porque a partir baixando desse nível de informação, você começa a colocar em risco a veracidade da informação, a qualidade do veículo, a precificação do veículo, e no final é isso que a gente entrega, quanto esse veículo vale, né? E qualquer informação que você tire do laudo, seja ela estrutural, seja ela de dados, seja ela de procedência, que vá comprometer esses aspectos, eu estou fora. Eu prefiro, meu produto é esse, a qualidade que eu entrego mínima é essa, pode comprar que você está tranquilo. Para mim, ter esse tipo de postura mais pragmática te torna longínquo. Os outros vão cair. No momento vai cair, porque já aconteceu. A gente tá ali à frente de uma empresa, né? E aí a franquia te liga e fala, pô, ó, você reprovou o laudo, mas a concorrência B aprovou. Pô, tá, hein? Sem ansiedade. Me passa. Aí você vai ver, o seu deu um leilão, o outro não deu leilão. Pô, mas eu tenho aqui o nome do leiloeiro, isso. Eu não vou mudar o meu parecer. Não vou mudar, porque eu tenho um lastro. Não é porque você quer ganhar um contrato daquela concessionária, porque o gerente, muitas vezes, não é nem o dono, porque o dono não quer comprar mal. Mas o gerente precisa produzir o zero. Para produzir o zero, ele tem que pegar um usado que tem um apontamento, mas ele acha que aquele apontamento não vai afetar, então ele quer mudar o seu produto para poder fazer o negócio dele girar. E a gente não pode, assim, como empresa de segurança e que envolve bem patrimônio, a gente tem que ter o critério mínimo, né? De acordo com o dono da concessionária, o dono da loja. Esse é o critério mínimo, está acordado isso aqui, e ponto final. Porém, você tem que ter todo o lastro, o respaldo daquilo que você está entregando. Então, eu tenho o laço do leilão, eu tenho o laço do sinistro, eu tenho o laço do Renajude, né? Que é outro ponto aí que algumas querem, outras não querem, outras pagam para ter, outras não pagam. Então, eu acho que questão de dados, deixei bem claro, a questão de estrutural, né? Uns olham a longarina, outros não olham a longarina. Uns avaliam a pintura, outros não avaliam a pintura. Mais uma vez, é questão de nível de risco que a concessionária, o tomador do serviço, está querendo correr. Então, tem grupos de concessionárias que compram o carro só fazendo a consulta veicular. Põe a placa, traz os dados, deixa que eu olhe aqui. Beleza, é um risco que ele está assumindo. Porque na placa ali pode estar tudo certo, mas fisicamente você pode ter algum detalhe. Porém, os dados já pegam, né? O leilão já pega se tiver ali batida de pequena, grande monta. Mas pode ser que esse carro não tenha passado por um evento desse, não tinha seguro. Como é que você vai
né? Pegar. Tem concessionária que ela fala, não, eu quero procedência, que são os dados, quero as imagens, e é o suficiente. Tem outros, não, além das imagens eu quero estruturar, então eu quero que veja as longarinas, as colunas, caixa de ar, né? A caixa do porta-malas, acoplamento de step, e esse tipo de... Aí você já está indo para uma mais qualificada também, se tem disponível. Quem vai decidir o nível de cuidado num laudo como esse é o contratante. Só que nós, como empresa especialista, né, eu como profissional especialista, eu faço questão de explicar para o tomador por que é importante cada módulo e ele abrindo mão o que ele está abrindo em risco. Então ele toma uma decisão consciente do que ele está fazendo. Então eu não quero pintura. Não, legal, pintura vai ficar bem mais simples seu laudo, não vai perder tempo ali, bater na caneta, né? Mas vai economizar X, porém, ele vai te colocar em risco exatamente aqui. Aquilo que o leilão não pegou, o sinistro não pegou, que não afetou uma parte estrutural, o carro pode ter sido repintado e o seu avaliador não vai ter a condição de passar. Porém, por exemplo, um carro que capota. Normalmente ele amassa as colunas. Você, como vistoriador, você não vai ter como olhar as colunas, tirar a borracha, ver se tem solda. Mas se você for na caneta, você vai saber que a coluna foi pintada. E aí sim, nessa coluna que você pegou na caneta que foi pintada, aí você vai ter o trabalho de desmontar ela para ver se tem solda. Aí você vai saber que o carro foi capotado. Esse tipo de explicação, de esclarecimento que a gente tem que dar para o tomador, para ele saber o risco que ele está tomando. Perfeito. Acho que ficou bem claro, né, no nosso público, que a vistoria ela é customizada. Sim. A gente não tem um padrão, cada prestador de serviço estrutura o seu modelo. Teoricamente, ele deve negociar esse modelo com o tomador de decisão, o contratante ali, a concessionária, a loja. E se essa loja ou a concessionária não tiver ali uma preferência do que ela quer aprovar e reprovar, normalmente segue-se o padrão da vistoria, né? Do vistoriador. Mas fica muito claro que, assim, nosso órgão, ele estabelece o que é impeditivo de circulação e de transferência. Isso aqui na Infocar a gente trata como restrição. Impede circulação ou impede transferência é uma restrição. Todas as outras análises que a gente tem do veículo, a gente trata como analítico, porque pode ser bom para você ou pode ser ruim. Vamos supor que eu sou um lojista que compra o carro de leilão. Não tem nenhum problema em comprar esse carro, então tem leilão, eu aceito. Então esse é o meu critério, né? O fato do veículo ter passado por leilão e estar numa condição, foi bem consertado, enfim, não é um impeditivo de circulação e nem de transferência. Então, o órgão deixa esse veículo regular no mercado. Então, esse critério é bem delicado, né, da cautelar. Por quê? Porque o que eu vejo de maior problema é a gente estabelecer um critério para um bem que não é meu, né? Não sou eu que tomo a decisão. Se o meu cliente ele diz que aquilo é bom para ele, para aquele cliente, aquilo é bom, para o outro, não. Né? O que eu vejo que os clientes mais reclamam é essa falta de customização, eu acho que na decisão. Porque normalmente se tem um padrão do que é aprovado e reprovado, e a maioria, até por falta de conhecimento, entende que não. Se aquela empresa que é especialista nisso está dizendo que isso é ruim, isso é ruim. E nem sempre é, né? Depende muito do seu critério. A gente atende concessionárias no Sul, por exemplo, que ela não compra um carro com histórico de roubo e furto. O que não é comum em São Paulo, né? Eu tive meu carro roubado, localizado e devolvido. Nada me garante que houve ali algum dano. Pode sim ser retirado peças, pode ter ocorrido algum tipo de crime com o veículo, né? Às vezes o veículo é roubado para essa prática, mas não tem nada que te prove ou que te garanta isso. A única evidência que você tem é o carro foi roubado em setembro, localizado em outubro e devolvido para o proprietário. Tem algumas concessionárias que a gente atende no Sul que não compram esse carro. No risco.
Esse é o critério dela, né? Ah, mas ela pode chamar esse carro de reprovado? Para os laudos dela, pode. Agora, se o laudo dela, comparado com uma outra, que tem uma outra política de aceitação, tem um outro critério, aí que entra as discussões, porque a gente está colocando parâmetros diferentes, né? E comparando, né, o laudo, a decisão final. Né? Então, a gente vê muita confusão nesse sentido, né? E aí, até por falta de regulamentação ou de padrão entre as próprias empresas, ó, vamos estabelecer aqui que a gente tem o cautelar padrão e a gente tem o cautelar customizado. E aí o customizado, esquece, não compara um com o outro, porque cada empresa tem o seu. Não sei. Mas a gente discute muito isso com lojista, com concessionária e até com cliente final, porque esse cara, ele não tem padrão. E eu, pessoa física, eu vou lá e quero uma cautelar. Eu não quero saber. Eu quero que você me diga se isso é bom ou ruim. E aí é onde surge mais ruído ainda, porque a pessoa não tem nem conhecimento para criar o critério dela. Ela nem sabe que existe tipo de restrição. Nesse período, assim, o maior ruído nesse sentido, né, de conflito de parecer, vamos falar assim, de laudo, aquilo que mais diverge dados. Então, eu comprava informação de leilão de uma empresa, outro comprava da Infocar, a Infocar deu positivo e o cara não deu. Mas Infocar, então aí você tem que explicar. Esse era um principal ponto. Mas você tem Renajude, por exemplo, algumas não compram essa informação, aí não sai num laudo que utiliza os dados da... E aí você fala, pô, mas o carro foi reprovado por quê? Se no outro foi aprovado, você vai ver que tinha um Renajude. Então, assim, normalmente esse conflito, ou de bases diferentes, ou de uma informação que consta em um e não consta em outro. A questão de reprovação, conflito, né, de aprovação, por questão visual, a estrutura ali, uma longarina que não viu, se os dois fazem a cautelar com estrutural, acontece, mas é mais raro. É mais raro. Aí um perito júnior que não tentou, não viu que tinha ali um apontamento, mas é mais raro. E de pintura também, né? Que acontece de colocar caneta, às vezes a caneta não está regulada, um usa a tecnologia de magneto, o outro é a laser, e aí acaba tendo um pouco de divergência. Também é mais raro. Normalmente o conflito é isso. São bases diferentes ou uma informação que continha num laudo e não contém no outro. E quem está ali comparando não se liga que está comparando banana com laranja. E aí a gente percebe que boa parte dessa decisão, né, meu ponto de vista aqui, Viviane, pessoa física falando, é que a gente não deveria dar um parecer, né, aprovado ou reprovado, né? Deveria realmente deixar isso para quem está adquirindo o bem. Tá aqui as informações, tudo que eu levantei sobre esse bem. Você decide se isso é bom ou ruim para você. Você pode fazer um apontamento daquilo que, vou falar assim, tá de acordo, tá conforme, para até facilitar a leitura, né? Muitas vezes a pessoa é leiga. Então, aí esses pontos são graves. Sim. Esses aqui são alguns alertas. Não quer dizer que compromete, mas é um alerta, uma multa, uma restrição administrativa. Você pode alertar que vai lá, resolve e o negócio está fechado. Agora, por exemplo, um carro que tem grande monta de leilão, você pode criar uma restrição. Esse carro não podia estar circulando, né? Então, esse tipo de alerta eu acho que é importante para o usuário, principalmente o consumidor final, que não tem expertise para poder fazer uma leitura e chegar nessas conclusões. Agora, para o lojista, muitas vezes o parecer é de acordo com o padrão dele. Ele define o padrão, eu não quero pintura. Muito lojista, principalmente loja multimarcas, ele não faz o laudo de pintura, eu quero só estrutural e o constatação, ou de procedência. E aí, a pintura ele vai bater porque ele não quer perder negócio. A pintura ele não está se importando muito. Dá uma polida ali, ele vai vender. Então, para ele, não é interessante. Só que, olha só como que funciona, né, na ponta. O lojista, quando ele vai pegar o carro, ele muitas vezes fala, tá um negócio fechado, mas Viviane vai fazer o laudo ali na vistoria XPTO. A Viviane vai lá e paga. Só que ele pede para ela fazer completo.
Aí vem um apontamento de pintura para quê? Para ele depreciar o carro da BVL. Aí vai falar, pô, foi repintado esse para-choque, aqui tem esse... Aí ele quer jogar o preço lá embaixo. Mas esse carro para ele é muito interessante, porque o carro está inteiro visualmente, mas ele tem uma desculpa para depreciar e ela que pagou para ele ter essa desculpa. E aí ele joga o preço lá embaixo. Pega o carro bem, compra o bem, aí ele vai vender esse carro tabela cheia, mas não vai mostrar o laudo vai ficar guardadinho. Se a pessoa que for comprar tiver o cuidado, vai pedir o laudo para ele. E aí ele vai vender tabela cheia. Então tem toda uma jogada comercial, aí voltando, só que quem faz o laudo, quem fornece, tem que ter o cuidado, o pragmatismo de ter o mínimo de segurança, não abrir mão daquele mínimo, que aí você passa a comprometer a tua empresa, a tua marca. Esse mundo de vistoria tem uma série de particularidades, né? Tá aí uma outra prática que é regional, não são todos os estados, né? Onde o consumidor final se propõe a ele pagar pela vistoria para poder vender o carro. Difícil ter uma concessionária que paga, viu? Muito difícil. Na região sul é mais comum a concessionária pagar... A consulta, né? Pagar a avaliação, né? Seja ela por consulta ou por vistoria, para o cliente, para adquirir o bem do cliente, né? E isso é o que manda o Código de Defesa do Consumidor, né? Quem está tomando o risco é quem avalia o risco e paga pela avaliação. Por exemplo, avaliação de crédito, teoricamente, quem tem que pagar para consultar o CPF, enfim, fazer toda a análise é quem está ali realmente fornecendo o serviço. Mas é muito regional, é muito cultural, né, de cada estado aí, do que realmente funciona em cada um dos estados, mas a gente percebe, né, e voltando ao início da nossa conversa, quanto é desafiador trabalhar com padrões no Brasil, porque a gente tem realmente cada estado ou cada região com uma prática e com ali também uma regulamentação estadual trabalhando ali de forma distinta, né? E essa frota circula em nível nacional, sai do estado, vai para o outro, e é bastante aí desafiador. Mas eu acho que nesse critério de divergências, né? O que a gente percebe no dia a dia. E aí eu acho que isso, né? E aí caminhando já para o final do nosso bate-papo, que é para onde a gente vai, onde a gente vê que está indo, né? Para onde está indo a vistoria, né? Qualquer falta de padrão dificulta a digitalização, né? E causa bastante confusão também. Então, olhando para o futuro, eu vejo que como a gente lida no dia a dia, que boa parte da decisão do aprovado ou reprovado vem dos dados. Se a gente tem padronização de dados, a gente tem pelo menos 60% dessa análise já decidida por dados, né? E aí vem tecnologia, que é o que a gente comentou, o Infovist vem trabalhando fortemente nisso, tecnologia para complementar a análise física. É lógico, no meu ponto de vista, tem alguns pontos, né, como em tudo na tecnologia, que nada substitui o ser humano ali, né, fazendo a análise. Mas acho que boa parte disso no futuro vai acabar sendo substituído, pelo menos um filtro inicial, pela tecnologia. Sim, você concordo. Você vê o futuro da vistoria? Esse movimento já está acontecendo, né? Então, com a vistoria digital, que inicialmente entrou aí no segmento de vistoria prévia, isso ali para seguradoras, né? Essa tecnologia está avançando e hoje você consegue ter uma auto-vistoria, né? Carregada com dados, com comportamento do usuário, com inteligência artificial para medir cenário e tudo mais. Você consegue ter uma auto-vistoria do consumidor final de uma forma mais segura. Ainda não é uma cautelar, não tem, mas a cautelar você consegue compensar em partes pela qualidade de dados. Então, se o carro tem leilão, se ele passou por algum evento, você sabe que teve uma colisão de pequena, grande, média monta. Então, a própria informação já te entrega. Você não precisa lá olhar a longarina. Se teve sinistro, o carro teve algum tipo de detalhe mais... É um sinistro simples. Então, em dados, você já consegue ter um parecer, né? E aí, com a auto-vistoria, onde você capta as imagens, a geolocalização, consegue fazer até o reconhecimento, a confirmação facial de quem está fazendo a vistoria, você acaba comprometendo essa pessoa numa eventual fraude, né?
você inibe bastante aí golpistas e você consegue já chegar bem próximo de um parecer sem precisar ver o carro e utilizando aí com a participação do vendedor do carro na autoavaliação dele. Então isso já é realidade. Então hoje a gente já tem essa, talvez ainda não para o consumidor final, mas para o B2B, né, em negociação entre empresas, você já consegue ter esse nível de segurança e assertividade. Olhar a longarina, olhar a coluna, como eu falei, a solda, isso, infelizmente, eu acho que essa etapa, né, vai ser superada um dia quando no Brasil a gente tiver mais acesso a dados. Quando a gente tiver um passo a mais aí e ter acesso a dados privados ou públicos, aí a gente consegue dar esse passo adiante. Ou seja, fazer uma vistoria com toda a segurança, sem ter que olhar o carro fisicamente, mas tendo certeza do que você está vendo, se ele teve sinistro de pequena, grande, média, que nível que teve, o conserto. Então, tudo isso a gente vai conseguir tendo mais acesso à informação. Mas hoje eu posso falar que a gente já, a Infovist, né, que é a aplicação do grupo, já está bem avançada e pode ajudar muito nesse sentido. Isso aí, a gente acredita realmente na digitalização, né, da vistoria. É óbvio, né, que é um passinho aí de cada vez, né? Então, acho que a vistoria prévia, o mercado fala já em 90% sendo realizado de forma remota. Isso tem caminhado, né? Muitas empresas já fazem uma parte, ou pelo menos um filtro, das vistorias de constatação também, vistorias de sinistros. Então, isso vem evoluindo, né? E cada vez mais a tecnologia vem apoiando aí a tomada de decisão. E a gente imagina exatamente isso, né? À medida que a gente tiver mais informações sobre o histórico do veículo, né? E aí a gente está falando de telemetria, de veículos, né, conectados, de monitoramento de câmera, tem uma série de outras tecnologias que vão apoiar e vão contar a história completa do carro, né? Vamos dizer assim, ó, aconteceu isso tudo, e baseado nisso a gente não precisa ver esse carro fisicamente. A gente só precisa tomar a decisão e ver se isso faz sentido para o negócio ou não. Então, eu acho que esse realmente é o futuro aí da vistoria. Eu quero já fazer as considerações finais, agradecer, Félix, pela contribuição aqui sobre o bate-papo sobre vistoria. Acho que o papo vai longe, né? Vistoria tem uma série de particularidades, de pontos de vista. A gente vai ter outros participantes falando aí do mesmo tema, né? É algo que está eu imagino que todo mercado que atua com vistoria está pensando nisso. Nós estamos passando por uma transformação, né, da prestação desse serviço. Então, olhar como a gente vem fazendo e como a gente tem que fazer isso para o futuro é muito importante agora. Identificar todos esses gargalos, tentar corrigir esses padrões, tentar realmente gerar a melhor experiência possível para o cliente que precisa tomar uma decisão sobre algo que para ele é desconhecido, né? Isso porque a gente não falou de caminhão e de motocicleta. A gente tem bastante assunto aí em vistoria, mas queria agradecer a sua participação, a sua contribuição aí, obrigado pelo bate-papo. E vamos ter outros, vamos falar outras vezes aqui, né, no nosso Pensando Alto, sobre vistorias. Obrigada, Félix. Obrigado, Viviane.